Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falando sério, cá entre nós, você sabe o que é proletário? Se não sabe, fica aqui e você vai descobrir o que é ser um proletário. Firmeza? Bah, antes de começar o vídeo, eu peço que você aí ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante, porque saber o que é proletário é deixar de ser babaca, é deixar de ser aquele sujeito alienado. E você, eu sei que não é um sujeito alienado. Portanto, vamos lá ao que interessa, o que é proletário. Bom, proletariado é a classe social mais baixa, né, que se formou dentro das sociedades industrializadas, ou seja, aquela que menos resistência poderia oferecer à pressão exercida pelas demais camadas sociais. Até aqui tudo bem? Pois bem, o proletário é a classe dos proletários, né? Ou seja, é a classe dos operários, aqueles caras que trabalham na indústria, no comércio, enfim, não importa onde. Ele é um proletário, ou seja, ela é constituída de indivíduos que se caracterizam, né, pela sua condição permanente, né, de assalariado e pelos seus modos de vida e também atitudes decorrentes da tal situação. Portanto, a palavra proletário, meu caro, ela vai ter origem, ou teve origem ali entre os romanos para descrever o cidadão, não o cidadão de bem que você conhece nos dias de hoje, mas o cidadão pobre, né, que só era útil à república para gerar filhos, daí prole, né, que no futuro iria servir então a pátria mãe gentil. Já no século XIX, a palavra proletário passou, né, a ser usada aí para identificar a classe sem propriedades, né? Então a classe que não possuía ali os meios de produção capazes de gerar o seu sustento, então precisando, né, vender a sua força de trabalho para aqueles que possuíam os meios de produção. Inclusive você, que é aí um empregado que vende a sua força de trabalho em troca de um valor salarial. Não importa se seja um salário mínimo ou 100 salários mínimos ou 10 mil salários mínimos, a partir do momento em que você vende a sua força de trabalho, você é sim parte do proletariado, né? Ainda que viva numa condição melhor, uma condição de um carro bom, uma casa boa, mas você é um vendedor de força de trabalho. E aí você vai encontrar duas questões: proletariado e burguesia. Bom, a burguesia, como já dizia o Cazuza, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, né, que enquanto não houver, aliás, enquanto não exterminar a burguesia, né, vai haver então essa exploração. Então a burguesia é a classe social que está aí do lado oposto do proletariado, lógico, né, ou seja, a classe social do regime capitalista. Né, até aí nada de novidade, não é mesmo? Mas muita gente não sabe disso. Bom, e que abrange, né, todos os grupos ou indivíduos cujos interesses também se identificam, né, com os dos possuidores de capital, ou seja, money, e aí, ou seja, dos comerciantes, indústrias, banqueiros, proprietários de terras, né, ou possuidores de riquezas e dos meios de produção. Leia-se possuidores de riquezas, aqueles que herdaram do papai e da mamãe aí uma determinada fortuna sem trabalhar um dia sequer. Bom, mas é uma história para um outro vídeo. Proletário e capitalismo. Bom, o advento aí do capitalismo, a organização econômica em que as atividades de produção, né, e também de distribuição vai obedecer aos princípios da propriedade privada, ou seja, da competição livre e também do lucro. Vai fazer surgir o quê? Uma divisão das sociedades em duas classes antagônicas, burguesia e proletário. As duas não se bicam, ou seja, vive ali, uma querendo comer a outra. Bom, mas vinculadas pelo mecanismo do mercado, ou seja, os possuidores dos meios de produção, e a também do proletário industrial e rural. Mas, segundo aquele senhor lá, Karl Marx, o grande pensador alemão, filósofo, economista, sociólogo, né, que criticou radicalmente o capitalismo e a sua forma de agir perante o proletário, né, que proclamou a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes. Ou seja, Marx via no proletário, né, todo o potencial revolucionário, pois é a classe que reproduzia, ou que produzia, melhor dizendo, né, todos os bens econômicos para a sociedade, né, sendo assim então explorada e sem receber o capital compatível com o seu trabalho. É como você trabalhar e dedicar uma vida inteira a uma empresa por 10, 15, 20 anos, aposenta-se lá e sai com uma mão na frente e outra atrás. Né? Então, ou seja, qual é o que você levou? O que você ganhou ao se dedicar aí tanto tempo, né, ao sistema e nada dele levar? A não ser uma mísera aposentadoria
Isto é, se você conseguir se aposentar, meu caro. Bom, e a expressão mais-valia que foi criada aí por Karl Marx, ela vai dizer o seguinte, que parte do princípio que, né, o empregador, né, ele paga ao trabalhador um montante muito menor do que o devido, né, e através desse sistema, ou desse mecanismo, diria assim, o empregador acaba gerando o seu lucro. Desse modo, o antagonismo de classe, ou seja, de um lado você tem o operário e do outro você tem aí a burguesia e o proletário, né, com seus interesses diferentes, né, contrários, que vai resultar no quê? Na relação, ou numa relação, melhor dizendo, do explorador e o explorado. É difícil, mas dá para a gente conseguir virar esse jogo aí. E hoje você ficou sabendo o que significa ser um proletariado em meio à sociedade capitalista. Portanto, proletariado é a classe social mais baixa que vai se formar dentro das sociedades industrializadas. Valeu? Se esse conteúdo foi relevante para você, já deixa o like. Inscreva-se no canal, é de graça, não paga nada. E deixa o seu like para o YouTube reconhecer a relevância desse conteúdo. É isso, gente. Falando sério, o que é ser um proletariado? É isso aí.